Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 57. Eu confundi e coloquei como 55, mas esse agora é 57. Então eu coloquei dois vídeos anterior com o número 55. Assim mesmo, né? Então, aqui Kardec continua: formação e propriedades do perispírito. Ele continua dizendo assim, ainda é a questão de número 10 ainda. Também resulta que o envoltório perispíritico de um espírito se modifica com o progresso moral que este realiza em cada encarnação. Então vemos aqui que o nosso perispírito, ele progride, ele evolui, né? Ele se modifica com o progresso moral do espírito. Ele não só progride, como também ele permanece num estado de grosseria se o espírito optar, é óbvio, por um período enquanto grosseiro. Mas quanto mais moralmente o espírito se melhora, ocorre também um progresso no perispírito dele. Embora ele encarne no mesmo meio que os espíritos superiores, encarnando excepcionalmente em missão no mundo inferior. Tem perispírito menos grosseiro do que o dos indígenas desse mundo. É óbvio, porque isso está relacionado à desigualdade evolutiva de cada qual. O que nós temos que dizer é que não existe sequer no infinito, nos universos, dois espíritos moralmente igual. Não existe dois espíritos negativamente ou negativo igual. Não existe dois perispíritos no infinito igual. Como não existe duas reencarnações igual,
duas desencarnações igual, devido à desigualdade evolutiva dos seres. O que nós sabemos que, por exemplo, a pessoa sabe tudo de matemática. Mas, ao mesmo tempo, ele já detesta geologia. Então, desencarnando nestas condições, aí encontra-se a desigualdade. Então, vamos pensar da seguinte forma também, como aqui nos permite. Tem uma pessoa que sabe 100% de matemática e de geologia, ele conhece 50%. Um amigo dele conhece 100% de geologia e 51% de matemática. Olha a inversão. É aí que mora a desigualdade. Ninguém é igual. Mas a evolução se faz através da desigualdade. Imagine se todos nós fôssemos iguais. Não haveria graça. Porque nós só evoluímos ajudando uns aos outros, sendo útil. O trabalho faz parte da lei do progresso, assim diz os bons espíritos no livro dos Espíritos. O trabalho faz parte da lei do progresso. Então, se a pessoa não trabalha, tanto espiritualmente quanto fisicamente, ele já se encontra na contramão dos desígnios das leis de Deus. Na questão de número 11, Kardec diz assim: o meio está sempre em relação com a natureza dos seres que tem de nele viver. O meio está sempre em relação. O meio está sempre em relação. O meio está sempre em relação com a natureza dos seres que tem de nele viver. Não é verdade? Por exemplo, olha só, os peixes na água, os seres terrestres no ar, os seres espirituais no fluido espiritual ou etéreo, mesmo que estejam na terra.
O fluido etéreo está para as necessidades do espírito. O fluido etéreo está para as necessidades do espírito. Como a atmosfera para as dos encarnados. Você entendeu? Continua Kardec. Ora, do mesmo modo que os peixes não podem viver no ar, que os animais terrestres não podem viver numa atmosfera muito rarefeita para seus pulmões, não é verdade? Os espíritos inferiores não podem suportar o brilho e a impressão dos fluidos mais etéreos. Isso é mais que fato, isso é mais que lógica. Façamos um teste muito simples, né? Num dia em que o sol está torrencial, né? O sol tá como eles dizem, né? Tá arrebentando momona. Tá fritando ovo no asfalto. Gostoso do nosso trabalho é isso, né? Que a gente usa cada termo, né? Mas é assim mesmo. Para que essa frescuragem? As pessoas com gravata, microfone. Eu não sei para que isso, mas eu respeito. Então, um dia que o sol tá bem quente, torrencial, tá fritando o ovo no asfalto. Você está dentro de casa. Os teus olhos estão acostumados com a penumbra, né, da sombra da tua sala, da tua cozinha. Saia lá fora e fixa os teus olhos no sol durante 20 minutos para você ver o que acontece com os teus olhos. Ocorre queimaduras de 1º grau, de 2º grau e olha lá, às vezes até de 3º grau, na retina dos olhos. Agora, o mais interessante é que isso ocorre devido ao nosso nível evolutivo. Até porque, para os espíritos evoluídos, a luminosidade do sol, o calor do sol, não é obstáculo. Tanto é que você pode não acreditar, é um direito teu, mas o sol é habitado.
como a Terra é habitada. A Lua é habitada. Vênus, Mercúrio, Marte. Não existe sequer no infinito 1/1000 cúbico que não esteja habitado. Tudo é habitado. Não existe o vácuo. Aí você pode me dizer, faz parte aqui do estudo aqui, essa mensagem. Só que a gente consegue tirar leite de onça, né? Como eu tenho o costume de dizer. Você pode me dizer assim, mas o sol é muito quente para ser habitado. Mas qual o nível de seres que lá reside? É preciso entender, com todo respeito, que tudo depende da evolução do ser. Agora, é de extrema importância saber que muitos espíritos em outros planetas, eles ficam pasmos de saber que nós inalamos oxigênio. Eles ficam pasmos. Meu Deus! Que seres tão primitivos esses que na Terra ainda se encontram, que para sobreviver eles precisam inalar oxigênio. Eles ficam pasmos. Eu não estaria dizendo isso se eu não tivesse conhecimento desse fato. Eles ficam pasmos de saber que nós dormimos 8, 9, 10 horas em 24 horas. Eles ficam pasmos. Por isso que muitos seres vêm de outros planetas aqui nos estudar. Porque nós somos cobaias de laboratório para esses seres em matérias de estudo. Eles ficam pasmos de saber a quantidade de alimento que nós ingerimos. Carne, bebida, arroz, feijão, macarrão, batata. Eles ficam pasmos. Meu Deus do céu, não é possível que esses seres ainda necessitam dessas substâncias. Porque eles, bilhões de anos, deixaram de fazer uso desses
desses condimentos, né, desses rituais, que eles faz tanto tempo na evolução que eles assim nem se lembram mais. Então eles ficam pasmos. Tanto é que isso existe uma história verídica. Alguns espíritos vieram à Terra para estudar os seres evoluídos que há aqui na Terra, que existe aqui na Terra. E eles chegaram aqui, provavelmente eles chegaram aqui no Rio Grande do Sul, onde o fluxo mais elevado de bovino, né? E eles estudaram os bovinos. Eles vieram para estudar os seres mais evoluídos aqui da Terra, que residiam aqui na Terra. E eles estudaram, e eles ficaram assim, chocados com a forma como aqueles seres evoluídos eram tratados. Eram levados para o frigorífico, eram ordenhados, outros seres comiam a carne deles, esses outros seres eram nós. Então eles colocavam tudo no papel e levaram ao conhecimento de um ser mais evoluído. E chegando lá, olha, que tristeza, como sofre aqueles seres evoluídos. Nunca vimos tantos seres sofrendo com resignação, com humildade, com aceitação. Eles são levados ao frigorífico com a cabeça para baixo. São ordenhados. As pessoas, tem uns outros seres lá, primitivo, que come a carne deles. Como se diz assim, mestre do céu. Nos encontramos pasmos. Estamos chocados com aqueles seres que judiam daqueles seres evoluídos. Aqui lá que são seres evoluídos, resignados, redimidos. Mais surpreso ainda eles ficaram quando o mestre, analisando todos aqueles documentos, diz assim, mas esses seres que ordenham e que levam esses outros para o frigorífico, esses é que são considerados os dotados de inteligência. Esses é que são considerados os seres racional. Esses é que são considerados os inteligentes. E não esses que vocês estão achando que são humildes e inteligentes. Esses são considerados esses são os animais. Inteligência rudimentar, esses são os primitivos. Que assustou toda a equipe que aqui na Terra esteve estudando essas duas raças
o animal e o hominal. Isso também é fato. Isso não é historinha da carochinha, não. Né? Então, nós vamos passar para o próximo vídeo.